Pessoas que não moram num continente que falta luz. Tudo bem com vocês? Pois é, aqui na China não falta luz, mas lá em Portugal, na Espanha, tá faltando. E falar que passou um espírito maldito lá na Península Ibérica e acabou. Não, foi uma explosão solar, na verdade. Explosão solar, o pessoal tá falando de tudo, né, cara? E aí acabou a energia, deu uma merda gigantesca, um apagão geral. Eu sei o que aconteceu porque eu vi você explicando aqui mais cedo, mas, cara, assim, na verdade, a gente imagina o que aconteceu, não é? O pessoal ainda não deu a causa, assim, oficialmente falando, né? Mas a própria, vamos dizer, Enel de lá, já falou que muito provavelmente é. É engraçado que eu vi o pessoal comentando no Twitter, os portugueses comentando, né? É assim que a vida, então, nos países comunistas, agora a gente está aqui como se a gente estivesse na Coreia do Norte, e aí a empresa de Portugal é a empresa privada, cara, empresa de energia. O problema é que hoje de manhã, quem acompanhou o noticiário acordou com essa notícia que estava um apagão geral ali, principalmente na Península Ibérica, Espanha e Portugal, né? E logo principalmente saiu. Significa que deu em outros lugares? Não, acho que pegou um pedaço da França também, se eu não me engano, entendeu? Eu ouvi no rádio. É porque são as linhas de tensão, né? Para onde elas vão ali vai caindo tudo, né? No primeiro momento chegaram a falar que era um ataque cibernético da Rússia, que a Rússia tinha feito um ataque para parar a Europa por causa da guerra lá da Ucrânia com a Rússia e tal, não sei o quê. Depois vieram e falaram assim, caramba, não, mas pode ser uma explosão solar, porque explosão solar pode fazer esse tipo de coisa. Então vamos primeiro falar isso. Explosão solar não faz esse tipo de problema. A explosão solar, por mais forte que ela seja, ela conseguiria destruir algum gerador. O gerador tem problema. Agora, os cabos não, porque o problema foi nos cabos de tensão. Aí, gente, assim, ó, a gente tá numa seara que o sacana entende, né? Que é a astronomia, firmeza? É isso aí, o sacana entende. Sobre teorias da conspiração, eu vi o pessoal aí do Apocalipse, o pessoal que vai lá no Inteligência Limitada, falando que esse era o primeiro dia, que ia ter 3 dias de apagão. Não durou, acho que 24 horas o apagão, né? Que era o Apocalipse, o grande reset, tinha chegado. Eles que deram problema. Então não podia ser também uma explosão solar. Se tivesse sido uma explosão solar, a gente teria visto também e saberia. Não, saberia, visto porque não, o Sol, na verdade, o Sol nesse momento ele está muito ativo. E por que o pessoal falou isso? Porque semana passada teve um tal de um buraco coronal no Sol. Aliás, tem gente falando que foi o buraco coronal que matou o Papa. Eita! O que acontece, né? É claro que foi, né? Não é porque o Papa era um senhor de 88 anos, com vários problemas de saúde, não. Porque teve alguma parada que aconteceu no Sol e matou o velho. Sol, nesse momento que a gente está agora, aqui, eu não tô dizendo para meados de 2025. Eu não estou dizendo que o sacana disse isso, tá? O Sol ele tem um ciclo de atividades que dura 11 anos. A cada 11 anos ele atinge um máximo de atividade, que tem muita explosão, muita mancha, buracos, tudo isso aí. E nós estamos nesse momento agora do máximo solar. Então, semana passada, abriu um buraco, não dá para ver esse buraco, tá? Tanto que eu mostrei o Sol com telescópio pro pessoal, não dá, você não vê. É um buraco que só vem em alguns comprimentos de onda, lá em algumas frequências. Mas o que é esse buraco? É uma região do Sol que ela fica mais fria do que o resto, e por ali sai uma radiação muito violenta. Muito violenta. E se esse buraco tiver mirado para a Terra, dá problema? E ele tava mirado para a Terra. Ele tava mirado para a Terra. Cara, assim, dá problema, pode dar algum tipo de problema em satélites. Satélites pode dar. Mas aí que tá. Como a gente já sabe que vai ter esse buraco, a gente consegue meio que manobrar esses satélites, fazer algumas medidas ali que evitam que dê problema, que queime alguma coisa e tal. Mas teve o buraco coronal, o Papa morreu, muita gente associou o buraco coronal à morte do Papa e associaram o buraco coronal a esse apagão agora também. Não tem como isso acontecer. Tá? Esse tipo de radiação que chega, boa parte dela é desviada pelo campo magnético, ela não chega aqui na Terra, na superfície, a não ser em latitudes muito, muito altas, perto do polo, que alguns geradores, se bem que hoje os geradores já estão até preparados para isso, não tem tido tanto problema não. Então o pessoal começou a tentar entender, né, da onde que veio esse porque é um... Se fosse lá no Rio, eram os caras roubando cabo. Era os caras roubando, é verdade. Então, tem muito problema. Às vezes, por exemplo, pode ter dado um tornado. Do jeito que a economia da Europa tá indo pro buraco, não dá para descartar que isso vai acontecer na Europa em algum momento, né? A galera roubando cabo na Europa não tá faltando muito para isso não, tá? Se um tornado passa naquele...
só o pessoal entender, nós estamos falando daqueles cabos de altíssima tensão que você vê quando você está na estrada, aquelas torres gigantescas. São os cabos ali de 400 kV, tá? É altíssima tensão. Não é qualquer cabinho, não. Mas, por exemplo, tornado pode fazer isso. Se passou um tornado na região e ele torce aquelas torres lá, arrebenta tudo, aí é apagão. A gente sabe que não foi o tornado. A gente sabe que não foi tornado, não tinha tornado na área, o pessoal investigou lá e viu que não tinha nenhum cabo. Então, qual é a explicação mais provável, vamos dizer assim, para o que aconteceu ali? Aconteceu um fenômeno atmosférico raríssimo. É muito raro disso aí acontecer mesmo. Que é chamada de oscilação atmosférica induzida. Então, o que é isso? Então, vamos lá. Todo material, pessoal, tem uma vibração natural. Presta atenção para vocês corrigir depois as pessoas que vêm com essas teorias de grande reset, o sol matou o Papa. Mesa aqui tem uma vibração natural dela. As moléculas aqui, elas estão vibrando. Se eu colocar alguma coisa aqui em cima da mesa que vibre na mesma frequência que essas moléculas, a mesa começa a entrar em ressonância, que a gente fala. Ela vai começar a vibrar, talvez ela até arrebente no meio. Entendi. Esse exemplo é famosíssimo em viadutos. Sim. Então tem um caso muito famoso lá nos Estados Unidos, que você tem os vídeos, né, que mostra a ponte fazendo... caindo. Até fazendo assim, ó. Por quê? Porque ela entrou em ressonância, naquele caso foi com o vento. Foi bem isso mesmo. Tem um vídeo bem famoso aí, mas já é antigo, né? A ponte fica louca, cara. Porque entra em ressonância com o vento ali, os caras não fizeram a ponte Eu não entendo de engenharia civil, né? Eu não entendo essa parte aí. Mas é bem o que o Sacani explicou mesmo. O vídeo é bem interessante de ver, porque a ponte, em dado momento, a ponte simplesmente desmancha. Ela desiste. Bateu um vento ali, vibrou na mesma frequência que o material, que o concreto, entrou em ressonância, a ponte faz isso. Muitas vezes... Interessante. Isso aí é uma parada que vale a pena parar para entender legal, porque é muito interessante isso aí. Mas eu não sei se você já viu isso. Às vezes às vezes quando você está preso no trânsito, você já sentiu o chão tremendo? Então. Sim. Isso aí. Tem muitos lugares que o pessoal pede para você desligar o carro. Por quê? Porque o motor do carro vibrando ali pode fazer com que um viaduto desse entre em ressonância. E aí vai morrer todo mundo, entendeu? Entendi. Porque o concreto, ele vira literalmente uma folha de papel, cara. Sim. Ele vira uma folha de papel. E desmancha, cara. Isso acontece, todo material tem isso. Todo material tem isso. Todo material pode ser, de certa destruído, vou dizer. Destruído. Se algo vibrar na mesma frequência. Mas assim, vibrar na mesma frequência significa... porque... Não significa essas maluquices que o pessoal fala de estamos vibrando na mesma frequência, eu e essa pessoa, porque no universo a gente tem que alinhar nossas energias para... Não significa nada disso, tá? Isso tudo é balela, é só para tirar dinheiro de gente. Uma pergunta super idiota, vai. Que tipo de... som? É o quê? Não, se bem que você falou que vento também. Vento, calor, variação de temperatura, som. O exemplo todo mundo conhece. Aquele cara que quebrava a taça com grito. Aquilo lá é ressonância. Sim. Você começa a gritar perto da taça até que a frequência do seu grito coincida com a frequência de vibração natural da taça. Ela quebra, ela explode. Ela explode. Então é isso. O cara, ele sabe. Experimento pra você fazer em casa, todo mundo. Ó. Pega uma taça, não quebra em taça, enche ela de água, passa o dedo em cima. Isso sim. Ela vai fazer um apitinho. Essa aí é a frequência natural dela. Grita nessa mesma frequência do lado dela pra você ver. A taça vai explodir na sua cara. Usa um óculos pra não... Não faz, né, gente? Não faz, né? Pô, Sacani, não. O Sacani tava indo tão bem. Não, gente, não faça isso em casa, tá? A parte de botar o dedo ali, ok, tá? Isso é ok, porque até tem gente que faz música assim. Mas a parte de meter um som ali pra ver a taça explodir, não façam isso em casa. Ela explode na sua cara, é verdade, cara. Então, assim, é um negócio difícil de fazer? Não é. Se você tem um controle bom da voz, você consegue vibrar na mesma frequência ali. Não fica porque aquilo ali é uma nota musical, na Uhum. verdade. Você tira aquela nota, sei lá, 430 kHz, sei lá, 280. Cada material tem a sua frequência natural. E esses cabos aí, eles entraram em ressonância por causa de quê? Então, eles estão falando que é por conta da temperatura que estava ali no interior da Espanha. A temperatura ali está altíssima no interior da Espanha. Por que será, né? E de noite não é tão quente assim, mas de dia está muito quente. Essa variação muito grande de temperatura, aí o que aconteceu com o cabo foi o seguinte, você tem o cabo lá, tá aqui, ó, cabo aqui de alta tensão. Uhum. Aqui, ó, pertinho do cabo, tá.
por conta dessa grande variação de temperatura, os átomos aqui acabaram ionizando o ar ao redor do cabo aqui. Então, é como se tivesse feito um outro cabo aqui em volta de coisa que a gente não vê, entendeu? Que é esses átomos ionizados. E esses átomos aqui começaram a entrar em ressonância com essa variação de temperatura. E aí os cabos de alta tensão começaram a vibrar. E aí a gente não sabe se o sistema tem algum sistema de shutdown automático quando isso acontece. Normalmente tem, entendeu? Ou se arrebentou em algum ponto lá, e aí vai caindo tudo que tá ligado naquilo. Entendeu? E isso vira um problema gigantesco lá na Europa, lá na Península Ibérica, porque os caras não estão preparados para isso. Não estão preparados. E lá vamos. Pois é, quem quer adivinhar isso, né, cara? Quem quer adivinhar, né, que o aquecimento global podia fazer isso, né? Quem será assim? Será que os cientistas não estão avisando isso faz uns 60 anos já? Mais ou menos, assim, mais ou menos. Acho que até mais, cara. Acho que até mais de 60 anos. Será, assim? Não sei, eu não sei, assim, talvez fosse uma boa ideia ouvir os cientistas, né? Lá quando eles começaram a falar. Talvez fosse uma boa ideia começar a ouvir os cientistas mais agora, né? Só talvez. Assim, quem sou eu? Vamos lembrar, né? A gente tá falando da Europa. No Brasil talvez não fosse tanto problema, cara. Mas você pega a Europa, onde talvez o principal meio de transporte é o trem, e o trem é movido a eletricidade, você para todas as estações de trem. Isso aí para a Europa é um caos, né? E aí parou o aeroporto, aí vai parando semáforo, aí para tudo, cara. A nossa sociedade atual, né, ela é totalmente dependente da energia elétrica. Então você tira a energia elétrica, acabou, cara. E tende a ficar cada vez mais dependente. Cada vez mais dependente. E esse é o problema. Acontece um negócio desse e tal. Aí o que você tem que fazer? Dá para conter isso? Tá. Você vai nesses cabos aí e nas torres ali você instala tipo uns amortecedores. Porque aí ele vai começar a vibrar, o amortecedor vai compensar aquilo ali. Eu acho que tem. E não entra em ressonância e não arrebenta tudo. Entendeu? Entendi. Então isso dá para fazer. Eu suspeito que já exista isso aí, né? Algum tipo de amortecimento. Só que a gente está falando, talvez, de eventos que a gente não está preparado para isso, né? Que é o que esse aquecimento global, a emergência global vai trazer. A gente simplesmente vai acontecer coisas que a gente não está preparado para isso. Como foi aqui na Ásia, nos últimos anos, acho que desde 2020, a gente está tendo uma onda de furacões, que aqui a gente chama de tufão, né? E começa agora a temporada de tufão, agora em maio, que é quando as águas do Pacífico, ali, principalmente ali perto das Filipinas, começam a esquentar muito e é ali que nascem os tufões. Então, desde 2020, mais ou menos, que tem todo ano os tufões estão vindo cada vez mais fortes, cada vez mais fortes, cada vez mais fortes. E isso é por causa do aquecimento global, né? Aqui no Brasil, que você pega lá em Itaipu, da onde que sai a linha principal, por exemplo, não sei se já andaram aí pelo interior do Paraná, interior de São Paulo, você vê esses cabão de alta tensão gigante aí. Aqui no Brasil eles têm uns negocinhos ali para proteger. Entendi. Porque a gente sabe que, por exemplo, no interior de São Paulo, onde passa isso, pode fazer um calor extremo. Sei lá, um dia pode fazer 40 graus, entendeu? Já acontece, nesse verão aí aconteceu. Então tem que estar preparado. 50. O problema é que a Europa não estava assim, né? A Europa ela não experimenta calor tão extremo assim. E está experimentando agora. Por que será? Então foi isso. Aparentemente, muito provavelmente, isso aí quem disse, nem sou eu que estou inventando, não, viu, pessoal? Vocês entrarem aí, vocês vão ver que a rede, a Enel de lá, eu esqueci o nome dela, eles falaram que foi isso que aconteceu. Porque eles têm como investigar também, né? Eles saem lá voando hoje com drone, com qualquer coisa, eles vão seguindo a linha. E, cara, não teve tornado, não tá nada contorcido, não tem nada comido, não tem nada derrubado. Aí vão lá ver, tem uns cabos no chão. Porrada de cabo arrebentado. Aí é isso, entrou em ressonância. Nossa, que merda. Então, ressonância é um problema. O Starship, que é o foguete do Elon Musk, qual que é o problema que ele está tendo hoje? Ressonância. É ressonância. O que está acontecendo? Quando o Starship ele separa, os motores dele vibram pra caramba, né? Imagina, né? Que o motor de foguete. Ele começa a vibrar na mesma frequência do material do foguete. E aí tá arrebentando tanque dentro, tá vazando combustível, tá acontecendo um problema. Um problema que aparentemente é básico, né? Mas não é tão básico assim. É muito complicado isso aí. Então o pessoal da engenharia civil conhece muito bem, o pessoal da engenharia mecânica conhece muito bem. É um negócio legal. Quebrem a taça aí na sua casa e mandem pra gente aí. Nossa, mas cuidado, bota uns óculos. Bota um óculos, só pra proteger aqui a cara. Fala pra sua mãe que você vai fazer uma sujeira e dá-lhe. Não faz, gente. Não faz, tá? Não faz. Não façam essas coisas em casa.
Eu não recomendo, tá, gente? Não faz. Pelo amor de Deus. Quebra aí. Vamos ver quem consegue quebrar. Se você conseguir, ó, você tem. Pois é. Você gritou na mesma frequência do cristal. Não faz isso. Sigsons mandou aqui, ó. Fala, Sergião, tudo bem? Bom. Um buraco negro no futuro pode ser utilizado como ferramenta de matriz energética ou até mesmo para captar informação do início ou futuro do universo? Abraço, Sergião. Abraço, Igor. Grande fã dos senhores. Valeu, cara. Valeu. Que viagem é essa daqui, hein? Não é viagem, não, cara. Ó, lembra das esferas de Dyson? Tem gente que propõe criar uma esfera de Dyson ao redor de um buraco negro. Aí a gente não tá falando nem da civilização tipo 1, nem tipo 2, nem tipo 3. Aí já estamos naquelas viagens malucas de civilização tipo 6, não é? É, uma coisa assim. É. Mas seria possível? Possível seria, cara. Porque um buraco negro ele tem um... Por que Sacani sempre conversa com o público como se estivesse falando com uma criança de 12 anos? Cara, é assim, eu não sei há quanto tempo tu tá na internet, tá? Mas infelizmente hoje em dia é assim, cara. A gente tem que conversar como se a galera tivesse 12 anos, cara. É só ver assim, quem ainda tá no Twitter lá, né? É a galera... Grok, por favor, me explique isso como se eu tivesse 5 anos de idade, sabe? É difícil, é difícil. A gente tem que desenhar as paradas porque eu não sei, tá? Eu não trabalho com pedagogia, não sou professor, não tô nessa área. Então eu não sei dizer o quanto a internet está afetando a capacidade das pessoas de interpretação de texto. Mas... Para mim, tem alguma relação aí, cara. Tem alguma coisa acontecendo aí, porque não é possível, sabe? Um disco de acreção. O que é o disco de acreção? Nem toda matéria que chega, ela cai. Às vezes ela fica em volta, ela fica super acelerada, super aquecida e gera muita energia. Então imagina se eu coloco uma esfera de Dyson ali, eu pego toda essa energia do buraco negro. Entendeu? Mas o que isso tem a ver com como é que é? Ver futuro. Não, e tudo isso mais. é uma coisa. Isso é uma coisa é uma coisa. Isso é uma coisa. Agora, a outra coisa, cara, não, cara. O buraco negro não tem uma. Aí já é outra já é uma maluquice, né, gente? Ver futuro, isso aí é. A questão assim de você ver. O que o buraco negro pode ser, se a gente descobrisse, é igual no filme lá no Interestelar. Pode ser um ataque. Não, assim, guardadas todas as críticas que a gente tem ao Sacani com relação a algumas coisas, porque o problema é que a galera tá virando tudólogo na internet, né? Ele cresceu e ele é conhecido pela divulgação científica de astronomia, na qual ele realmente é muito bom. Então, quando ele fala disso, o cara manja pra caramba. O problema é que começa a trazer o cara pra falar de guerra da Ucrânia, sabe? Que o cara não entende nada, tá? Assim, aí vira maluquice, né? Para você viajar pelo universo. Você entra num buraco negro, pega um buraco de minhoca e sai do outro lado em algum ponto no universo, entendeu? Agora... ver o futuro do universo, assim, através de um buraco negro, não seria... Até o buraco de minhoca também é uma teoria, né? Ninguém entrou num buraco negro para saber como é que é, né? Não seria essa... Uma viagem, né? Viajar no tempo já é uma puta viagem também, né? Tipo... A gente tá sempre viajando no tempo, pra frente, tá? A gente tá sempre viajando no tempo pra frente. Viajar pro passado é que é uma viagem. Pensar nisso, né? Mas a gente tá sempre viajando no tempo, só que pra frente. Uma ideia meio... Teoricamente é possível. Pro passado. Teoricamente pros dois, na verdade. Teoricamente. A gente tá indo pro futuro o tempo todo. Agora o problema é você fazer uma máquina que faça isso. Tipo Dr. Who, coisa do tipo, né? Mas teórica, na teoria... Porque tem um negócio importante a gente falar, que a física, ela tem a parte teórica dela. Você vai lá, escreve as equaçõezinhas, vê que tá tudo bonitinho, não violou nenhuma lei. A matemática tá bonitinha e tudo mais, isso é teórico. Outra coisa é a gente verificar experimentalmente. Mas isso vale para qualquer coisa, né? Isso vale para psicologia, isso vale para engenharia civil, isso vale para muito, muito, muito campo e não só a física. Medicina, né? Vai fazer um equipamento, vai fazer um experimento. Aí é um grande problema. O problema da viagem do tempo é esse, entendeu? Mas, teoricamente, é possível. Imagina, voltar no tempo... É porque ninguém nunca voltou no tempo, é que a gente saiba, né? O Stephen Hawking tem um negócio famoso dele, né, cara? Tinha, né? Porque ele morreu. Ele, nesse negócio de viajar para o futuro e tal, é possível, teoricamente. Ele marcou uma festa com os viajantes do tempo e publicou num jornal na Inglaterra. Todo ano tinha. Festa com os viajantes do tempo. Se você é um viajante do tempo, estarei esperando você em tal lugar, tal lugar. Ele estava lá na cadeirinha de roda dele, não chegou ninguém. Bom, então a princípio não tem nenhum viajante do tempo. Viajando. Isso é assim, o Stephen Hawking fazia isso todo ano, e aí achar que não tem viajante no tempo por causa disso também é um salto lógico gigantesco. Talvez os caras não receberam a mensagem,
Talvez eles não queriam ir na festa porque o Stephen Hawking era um chato, né? Tem vários motivos para os caras não aparecerem. Já no tempo. Ou que não. Então, porra, o cara não quis pegar um avião. Ah, pô, não quero ir lá ver o Stephen Hawking, não, cara. Aí, ó. Deixa o cara lá, né? Pois é. Que mais? Que mais? O Lá Mendonça mandou aqui, ó. Se um sinal à rádio foi enviado há 30 mil anos atrás, quando ainda não tínhamos descoberto o sinal de rádio, seria possível detectar um sinal que já passou pela Terra? Ou está distante agora? Ou somente os próximos sinais? Pode ter um sinal de rádio ter sido gerado há 30 mil anos atrás e está chegando na Terra agora. É possível. Isso aí acontece o tempo todo. Sim. A gente tem um tipo de explosão que acontece no universo chamado FRB, Fast Radio Burst. Explosão rápida em ondas de rádio. Uhum. É uma estrela lá, um pedaço da estrela que explode e emite onda de rádio. E a onda de rádio vem viajando, a gente pega aqui. Na hora que a gente pegou, a gente calcula a distância. Essa distância é o tempo que gastou para ela chegar. Então pode ser que uma estrela a 30 mil anos-luz de distância, alguém lá mandou essa mensagem, a gente está pegando hoje, entendeu? Agora, se a mensagem, se ela passou, ou seja, vamos supor que pegar aí 3 milhões de anos atrás, alguma civilização tentou contactar a gente. Não tinha ninguém aqui para receber. Foi embora. O sinal foi embora. Sim. Entendeu? Então, tem um monte de... Não, e o universo é tão antigo, tão antigo, que sei lá, um zilhão de civilizações podem ter surgido, mandado mensagem, a mensagem já passou, as civilizações já acabaram e a gente, né, apareceu depois. De dificuldade, né? Vamos lá. Se a gente está falando de tempo, para nós, o tempo que existe antes do início do universo até aqui é um tempo infinito, porque da nossa perspectiva, a gente 13,7 bilhões de anos. Isso, assim, 13,7 bilhões de anos, mas quanto tempo a gente vive? Vive 100. Vive 100, vai. Não. É um negócio absurdo. Para nossa perspectiva, é um tempo infinito, né? É isso aí. Então agora, se a gente for pensar também que a gente está num lugar que a gente precisa ainda por cima mandar a mensagem, a mensagem, ela, além de chegar, ela ainda precisa chegar no momento certo em que tem alguém pronto para receber isso aí. Para tu ver, né? A única conclusão, a conclusão lógica que a gente chega no fim das contas é que a gente nunca vai falar com ninguém. Essa aí é a conclusão mesmo. Considerando o tamanho do universo, é o mais provável, né? É o mais provável, infelizmente.